Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 18 de março, nós vamos conhecer a história de São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém, não é São Cirilo de Alexandria, é outro santo, mas é um grande homem, considerado dos padres da igreja, daquela época da patrística, dos primeiros padres da igreja católica, que ajudaram a consolidar a doutrina católica no nosso mundo, e também doutor da igreja. E olha, para ter sido considerado doutor da igreja, ele tem que ter escrito muita coisa, tem que ter deixado muita coisa, na verdade, e deixou mesmo. Vamos conhecer um pouco da história desse homem, desse grande homem, que não foi fácil, diga-se de passagem. Ele nasceu por volta do ano 315, nos arredores de Jerusalém. Ele era proveniente de uma família que tinha um certo poder econômico, não diríamos assim uma família nobre e rica, mas uma família que tinha um bom estado econômico. E por isso ele teve uma boa formação, estudou em bons colégios, se formou nas matérias humanísticas e desde cedo percebeu que ele tinha um chamado para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para ensinar as pessoas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ordenado sacerdote quando ele tinha 30 anos. Sabe-se pouco da sua vida, desde o nascimento até a sua ordenação. Mas depois de ordenado sacerdote, começou uma vida de catequese muito frutuosa. Ele era um ótimo professor. Sabe como ele é conhecido? Como príncipe dos catequistas, porque ele ensinava principalmente as coisas mais difíceis de entender de dentro da nossa doutrina de uma forma fácil, que até hoje é utilizado por muitas pessoas para que ensine a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina católica. Ele deixou um legado maravilhoso a respeito disso, de como se ensinar, de como se catequizar. Depois de um certo tempo de padre, cerca de 8 anos de padre, ele foi sagrado bispo de Jerusalém. E naquela época vivia um período de bastante heresias dentro da igreja. E é bom nós lembrarmos que a heresia, na verdade, era uma forma de interpretar as escrituras de forma diferente do que a doutrina pedia. Mas a doutrina naquela época, ela ainda estava em construção, não era uma coisa tão sólida como é hoje. E devido a homens como São Cirilo de Jerusalém e também outros tantos como Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, essa doutrina foi consolidada. Mas naquela época de Cirilo havia a heresia do arianismo. E as pessoas que pensavam desse jeito, elas julgavam estar corretas. E sabe o que aconteceu? Alguns padres e bispos ao redor de Cirilo eram a favor dessa heresia, era a favor do arianismo e começaram a perseguir Cirilo. E Cirilo, que era correto na doutrina, que levava a doutrina como de fato a conhecemos, um grande defensor inclusive, ele foi preso, foi banido, foi exilado por heresia, porque eles acusavam que Cirilo era herege. E assim ele teve 3 períodos de exílio. Ele, que foi bispo durante um período de quase 35 anos, viveu praticamente 16 desses 35 anos no exílio. Ele teve um primeiro exílio, que ele foi perseguido por um bispo, e depois, no segundo exílio, ele foi perseguido pelo imperador. No terceiro exílio, ele foi perseguido pelo outro imperador. E esse terceiro exílio durou 11 anos. E ele ficou vagando de cidade em cidade, porque ele não podia voltar para a terra dele, de Jerusalém, onde estava o seu episcopado. Com a morte do imperador, Cirilo pôde voltar para Jerusalém. E assim continuar o seu episcopado, da forma como ele mais gostava, ajudando as pessoas a se converterem, ensinando os candidatos ao batismo, os catecúmenos, de uma forma pura, de uma forma muito contundente. São Cirilo acabou morrendo com aproximadamente 71 anos de idade.
morreu em paz. E olha, sabe o que é bonito na história de São Cirilo? É que apesar dele ter sido perseguido, dele ter sido exilado por várias pessoas, ele nunca guardou nenhum tipo de rancor em relação a essas pessoas. Sempre que ele voltava do exílio, ele voltava com o coração puro, afável, como disse a respeito dele. No ano de 1882, o Papa Leão XIII o proclamou como doutor da igreja. Claro, ele já morreu numa aura de santidade, já foi considerado santo pela igreja desde a sua morte, mas ele foi de fato proclamado como doutor da igreja pelo Papa Leão XIII. E os seus escritos, que são muitos a respeito da catequese, a respeito dos ritos da igreja, a respeito da doutrina, perduraram pelos séculos. E no Concílio Vaticano II tem duas constituições dogmáticas, a Lumen Gentium e a Dei Verbum, que foram baseados no escrito de São Cirilo. Olha só que homem maravilhoso! Deixou um legado que dura até os dias de hoje, pelos séculos a fio. Que coisa maravilhosa! Um homem que escutou o chamado de Deus, que se abriu à ação do Espírito Santo e colocou em prática aquilo que Deus queria para a vida dele. Foi luz por onde ele passou e continua sendo luz até hoje. Que nós possamos ter em São Cirilo de Jerusalém um exemplo para a nossa vida, que também possamos, no nosso pequeno, na nossa miséria, no nosso pequenininho, colocar em prática o que Deus pede para nós, sermos santos, como Ele nos quer santos. Se você gostou desse vídeo de São Cirilo de Jerusalém, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha, também inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui no nosso canal no YouTube, da Desterro FM, e também, claro, pelo nosso quadro Conhecendo os Santos. E amanhã nos encontramos com mais uma história de um santo aqui no nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.